muitas dicas secretas para você, tá bom? Hoje eu quero estar falando sobre a biografia de mais um dos pais da igreja. Mais um personagem que conheceu os apóstolos, que viveu no século II, nasceu no século I e viveu no século I e II. Eu vou estar falando de um santo que ele está na história, um personagem que possivelmente foi bispo e comandou uma igreja. E foi escritor também. Só que os seus escritos fizeram o favor de, aos poucos, exterminar com ele. Quase que não chega até nós nadinha sobre esse personagem, esse santo que nós vamos falar agora a respeito dele. Então hoje nós vamos falar da biografia de Santo Papias. Ele era de Hierápolis. Então esse foi escritor e foi canonizado santo. Possivelmente ele foi, eu não vou falar canonizado, mas eu vou falar ungido. Talvez ele tenha sido ungido por João, tá? E ele foi parceiro na fé com o santo Policarpo, do que morreu com 95 anos. Então ele nasceu em 65 e ele morreu em 155. Eu creio que ele tenha sido um escolhido de João, eu acho, para comandar essa igreja aí, que também está na Ásia Menor, né? Turquia. E esse personagem, ele escreveu muito. Escreveu bastante, talvez uns 5 livros. Só que, como ele era um seguidor dos apóstolos, um seguidor de Cristo, e ele amava certas verdades, os escritos dele foi tido como heresias. Talvez seja esse o nome que Irineu, Eusébio e outros tenham dado aos seus escritos. Os escritos dele viveu até 1300 e alguma coisa, eu vou estar falando para vocês. Mas, praticamente, foi desaparecendo da história por capricho de pessoas que se achavam ou que queria encobrir algumas coisas que eles não acreditavam. Coisas que talvez isse contra as suas verdadeiras heresias, né? Então ele nasceu em 65 e ele morreu em 155. Possivelmente ele tenha morrido junto com Policarpo. Policarpo, eu tenho um vídeo que deixar aqui embaixo na descrição. Policarpo foi morto, queimado. O fogo não teve poder sobre ele. Ele teve que, na verdade, um soldado teve que ultrapassar ele com a espada para que ele morresse. E junto estava aí, provavelmente, Papias, que também foi morto junto com Policarpo. Tá? Foi morto junto com Policarpo. Então nós vemos aqui, ó, é bem possível que este santo Papias tenha
conhecido algumas pessoas, ou até mesmo apóstolos. Ele cita que conviveu com as duas filhas de Filipe, tá? As duas filhas de Filipe. E fez uma crítica aos escritos de Marcos. Então esse Papias, ele cita que conheceu alguns apóstolos. Ele nasceu em 65. Se ele conheceu alguns apóstolos, quem foi? Provavelmente João. Provavelmente família dos apóstolos. Ou quem sabe alguns apóstolos que viveu aí até os anos 90. No caso, João, né? Então, Papias, Santo Papias, ele viveu, ele fala das filhas de Filipe, que viveu com a filha, que conheceu as filhas de Filipe. Então, muitas coisas chegaram nele, passado, né, boca a boca, né? Então, ele conhecia a história de pessoas que contou para ele que viveu na época dos apóstolos. No caso, as filhas de Filipe. Então, ele como historiador, como escritor, ele escreveu sobre Marcos. Ele fala assim, eu não condeno o que Marcos escreveu. Marcos escreveu bem, só que Marcos, tudo que ele escutava, ele escrevia. Do jeito que ele escutava, ele escrevia. Tá? E ele era um pouco desordenado para fazer os seus escritos, né? Por isso que em Marcos a gente encontra coisa que muitas vezes você não encontra em outros lugares, né? Muitas vezes você não encontra em outros livros. Então ele fez uma crítica a Marcos, né? Um relato diz que ele conta também que Judas Iscariote, isso ele ouviu falar essa história, porque ele não viveu na época, né? Ele escreveu esse fato, que alguém contou para ele que Judas Iscariote, depois de morto, já estava inchado, tal, foi atropelado por uma carruagem e suas entranhas foi derramado. Isso afirma ou confirma o que os escritores escreveram entre parênteses, porque quando você vê uma escrita entre parênteses ou entre aspas, quando você vê um escrito desse daí, possivelmente não faz parte da original, tá? Não faz parte das originais. Então ali em Atos 2, Atos 1, versículo 18, você vai conferir que tem um entre parênteses, tá? E está escrito que a respeito de Judas, que as suas entranhas foram derramadas. Ele precipitou e suas entranhas foram derramadas. Então a história de Papias, que Papias ouviu de outras pessoas, que ele foi atropelado, tá? Ele foi atropelado por uma carruagem. Então esse Papias, ele foi bispo de Hierápolis, nome difícil, né? Hoje atual Pamukkale, na Turquia. Então essa cidade aqui, ó, essa cidade existe, tá? Na Turquia. E fica a 22 quilômetros de Laodiceia e Colossas, né? A antiga Colossense. Irineu diz que Papias foi companheiro de Policarpo.
Tá? Consequentemente, também foi discípulo de João. Conforme a tradição, ele foi martirizado junto com Policarpo em 55, nós já falamos disso. Mas então vamos falar aqui aonde é que era essa cidade de Hierápolis, que é atualmente Mucale. Esta cidade, ela está aqui no mapa, ó. Se você ver Israel, está aqui assim, ó. Aqui está a Síria, Iraque está aqui, o Irã está mais para cá, tá? Está mais à direita aqui, ó. A direita à esquerda para você. Aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Essa cidade aqui é a cidade onde esse Papias era bispo, nesta cidade. Tá? Então, Santo Papia era escritor, mas aonde estão os seus escritos? Se não alguns fragmentos e crítica dos colegas santarrão da época, tipo Irineu, que critica muito ele. Criticar, hoje você encontra muita gente criticando. Você vê na internet, pessoa brigando, pastores brigando. Você vê aí pessoas que não concordam. Tipo, vamos dizer, vou citar aqui, por exemplo, o sétimo dia, fala do sábado. A maioria não concorda. Fala sobre a carne do porco. A maioria diz ser crente, continua comendo carne de porco, não guarda o quarto mandamento. Então, quando vai falar com o sétimo dia, eles criticam o sétimo dia, que o sétimo dia está errado. O sétimo dia também critica eles. É só passando como exemplo, né? Passando como exemplo. Então, Irineu, ele não concordava com Papias. Os escritos de Papias para ele era lixo. E como ele estava num grau mais elevado, mais reconhecido, como ele, Irineu e outros, eram mais coligados aos imperadores da época, aos manda-chuva religioso da época. Então, esses outros que falavam algumas verdades que eles não queriam ouvir, eles procuravam abafar. E muitos cristãos seguidores de Cristo, verdadeiros homens de Deus, foram mortos, ou alguns foram apagados seus escritos e procurado abafar os seus feitos, a fazer com que essas pessoas fossem apagadas da história. Santo Papias deixou muitas informações que foi aproveitado pelos seus inimigos. Foi aproveitado por Irineu de Lyon, por Eusébio de Cesareias, os mesmos que os condenaram por não suportar certas verdades. Provavelmente, Santo Papias foi martirizado junto com Santo Policarpo. E uma das razões que ele foi martirizado foi por crer em um paraíso na terra. Papias, ele pregava que Jesus ia voltar, ia restaurar a terra, como está em Mateus 19, 28, Atos 3, 21, que Jesus ia vir restaurar a terra. Papias pregava que a terra ia ser restaurada
como está em 1 Coríntios 15, versículo 24, ia ser restaurado. Antes do versículo 24, você vai ver esses relatos. Então, ele pregava um reino messiânico, um reino milenal na terra. Ele também pregava um reino eterno na terra. E ele foi condenado principalmente por causa disto. Ele estava errado? Não, ele estava certíssimo. Quem é que estava errado? Quem não concordava com ele. No caso, Santo Irineu. Ele estava certo. Por que ele estava certo? Porque a Bíblia não promete céu para ninguém. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum personagem nem prometendo e nem acreditando ou desejando sair da terra e morar no além. Portanto, em Atos capítulo 1, eu não vou te dar o versículo, mas ali para o começo, talvez versículo 3, ali até o 8, não lembro mais, se é versículo 5, não lembro. Você vai encontrar os apóstolos, seguidores de Cristo, aluno de Cristo, perguntando para Cristo, para Jesus. Jesus estava ressuscitado, Jesus estava ressurreto, como você diz, como dizemos. Eles olharam para Jesus e fizeram a seguinte pergunta: é neste tempo agora, que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus falou: não compete a vocês saber isso. Isso está determinado pelo Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz amou o mundo, não amou apenas um povinho de Israel. Mas também Deus queria incluir o mundo todo, a terra toda, no projeto de salvação. Porque Jesus não ia restaurar apenas Israel. O plano de Jesus seria restaurar todo o planeta Terra, como está em Mateus 19, versículo 28. Isso ainda não aconteceu. Então, o que os apóstolos tinham na cabeça? Restauração de Israel. Restauração de Israel. Eles não tinham na cabeça, eles podiam fazer a seguinte pergunta para Jesus: é agora que o Senhor vai nos levar para o céu? Para o além da terra? É agora que nós vamos abandonar a terra? Foi essa a pergunta que eles fizeram? Não foi essa a pergunta que eles fizeram. E Santo Papias pregava exatamente isso. E ele foi condenado principalmente por isso. Então, os escritos de Papias permaneceu até 1341. Alguns escritos dele, algumas histórias dele estava na biblioteca de Estarmes. Mas daí aconteceu que um mosteiro cisterciense, isso aqui é um grupo de pessoas, tá? Eu vou estar falando aqui abaixo. O que é esses cistercienses? É uma ordem de cister, ou ordem cisterciense. É uma ordem religiosa monástica, católica, beneditina, retomada aos seus membros religiosos da cláusula monástica.
dá seu nome de monge cisterciense ou monges branco, como ficaram conhecidos devido à cor do hábito. Então, este foi o fim de muitas informações do Santo Papias. Muitas informações que a gente tinha foram jogadas fora, exterminadas por esse grupo aí, tá? E muitos outros que se julgam os seus escritos, as suas ideias, o seu poder, a sua fama, melhor do que a dos outros. Quando surge aí essas verdades, eles não aguentam. Eles não suportam essas verdades. E por não suportar essas verdades, eles procuram exterminar. Foi o que aconteceu. Pode ver que você não, eu acredito que você nunca ouviu falar em Santo Papias, Santo Policarpo, Santo Anacleto. Você já ouviu falar? Mas se você quer ouvir falar, se você gostou desse meu trabalho, deixa seu like, seu joinha, se inscreva, acione o sininho e aproveita para olhar aqui embaixo. Você vai encontrar aqui embaixo que está escrito mais, né? Veja mais, tipo coisa assim. Aqui embaixo. Você vai encontrar isso. E quando você encontrar isso aqui, você clica ali e você vai ver vários links de alguns vídeos que eu estou contando aí, trazendo a biografia de muitos outros personagens pai da igreja. E ainda vou trazer de muitos outros. Por isso que eu disse para você se inscrever e acionar o sininho. Porque muitos outros você vai ter conhecimento. Valeu, gente? Aqui embaixo também tem o meu WhatsApp. Se você quiser falar comigo, fica à vontade. Deus abençoe e fica na paz.